Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A Espanha sofre com o pico de ondas de calor. Em Portugal, os incêndios começaram a diminuir. As ondas de calor podem reduzir o PIB mundial em 0,6%. O ex-diretor da PRF, Silvinei Marques, é preso por interferir nas eleições presidenciais de 2022. A Polícia Federal tem provas que desmentem o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à CPI. Entenda o que ficou de fora e o que entrou no acordo assinado pelos 8 países na cúpula da Amazônia. O cruzeiro, que é 5 vezes maior do que o Titanic, vai zarpar em 2024. E em Fortaleza, milhares de fiéis se reúnem para realizarem a caminhada com Maria. Agora, no Jornal Mundial. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, foi preso nesta quarta-feira. A PRF é investigada por interferir nas eleições presidenciais de 2022. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que atuou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão faz parte da Operação Constituição Cidadã, que investiga a interferência dessa força nas eleições presidenciais de 2022. Silvinei foi preso em Florianópolis em uma investigação que tenta determinar se existiu o uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Em 30 de outubro de 2022, dia da votação, a PRF, comandada por Vasques, montou bloqueios inusitados que causaram engarrafamentos e atrasaram a chegada dos eleitores às sessões no Nordeste, reduto eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou nas urnas o então presidente Jair Bolsonaro. Naquele dia, o Partido dos Trabalhadores chegou a pedir a prisão de Vasques, que havia compartilhado nas redes sociais uma publicação que convocava a votar em Bolsonaro. Vasques negou qualquer uso eleitoral da PRF. Em junho, durante comparecimento a uma comissão parlamentar que investiga os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro, ele atribuiu o maior número de postos de controle no Nordeste ao fato de ser a região com mais acidentes e crimes eleitorais. A Espanha está sofrendo com temperaturas recordes que devem chegar aos 44 graus nesta quarta-feira. Já em Portugal, os incêndios podem começar a diminuir com a expectativa de mais umidade e temperaturas um pouco mais baixas. Com possíveis recordes de calor na Espanha e milhares de hectares queimados em Portugal, a Península Ibérica, na linha de frente do aquecimento global na Europa, segue em alerta nesta quarta-feira. Esta onda de calor, a terceira do verão, vai alcançar seu ponto mais alto na Espanha nesta quarta, com temperaturas que devem chegar aos 44 graus Celsius em alguns lugares. Os dados são da Agência Estatal de Meteorologia, que anunciou que a onda de calor deve terminar provavelmente na sexta e não na quinta, como previsto inicialmente. E detalhou que a temperatura média na Espanha nesta quarta provavelmente será um recorde para esta data desde 1950 e um dos 5 dias mais quentes em agosto nos últimos 73 anos. 11 zonas da Espanha estão em alerta vermelho, sinônimo de perigo extremo. Em Portugal, o calor e o vento favoreceram a propagação de incêndios que dizimaram mais de 15 mil hectares nos últimos dias. O incêndio da região de Odemira, que já arrasou quase 10 mil hectares, segundo os últimos dados da Defesa Civil, continua avançando pelo 5º dia consecutivo, mobilizando quase 1.100 bombeiros apoiados por 11 aviões. Mas o Corpo de Bombeiros espera que a situação melhore na quarta, graças a mudanças nas condições meteorológicas. A previsão é de maior umidade e temperaturas mais baixas, principalmente na costa, onde se espera que os termômetros voltem a ficar abaixo dos 30 graus.
As horas de calor já registradas em 2023 podem afetar a economia a ponto de reduzir o PIB mundial. O alerta foi feito pela seguradora de crédito Allianz Trade, que publicou um estudo sobre o assunto. As recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o Produto Interno Bruto Mundial em 2023. É o que alerta uma estimativa da seguradora Allianz Trade, que indica que a China pode perder até 1,3 ponto de crescimento. O Observatório Europeu Copérnicos confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1. E aproveitando que nós estamos falando de calor, vamos saber agora como vai ficar a previsão do tempo para amanhã. Marcelo Marques já está aqui para trazer as informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, Alice. Boa noite também para o Gabriel e para você que nos assistem. Confira agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o Brasil. O ar seco continua em Minas Gerais e também no centro-oeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e sul de Minas Gerais ainda estão sob a influência do vento da manhã, úmido que sopra no mar, provocando frio e chuva fraca durante esta quinta-feira. O sol volta a aparecer até o meio da tarde e as temperaturas começam a subir. Esse vento, no entanto, não tem força para entrar no país adentro. A baixa umidade do ar tem favorecido as queimadas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também lá em Minas Gerais. Já no litoral do Nordeste, a condição é outra. Tem previsão de chuva por lá. Salvador, por exemplo, terá amanhã de chuva fraca e máxima de 28 graus. O ar seco continua em queda livre no centro do país e os temporais apertam no sul. Dia com chuva também terá Maceió, Manaus e Boa Vista. A radiação solar também vai disparar nesta quinta-feira. Está entre alto e muito alto na maior parte do país. Depois da passagem de uma frente fria, agora outros dois fenômenos estão trabalhando na fabricação de nuvens de chuva. Isso porque um sistema de baixa pressão que deve tocar no mar entre sexta-feira e sábado pode se tornar em um novo ciclone. Porém, de acordo com os meteorologistas, ele não deve ser tão severo e não tem um poder de destruição quanto teve os dois últimos, mas deixa o alerta. Em Florianópolis, por exemplo, o dia será com chuva e com risco de alagamentos e deslizamento, e a máxima será de apenas 23 graus. O sul do país está em alerta de perigo por conta desses temporais, e tudo indica que vai ser uma semana chuvosa por lá. Onde não chove, as temperaturas disparam ao longo do dia. O sol brilha forte e a temperatura despenca até o meio da tarde. Cuiabá é o grande destaque, que pode registrar 40 graus até o meio da tarde também de amanhã. Então vamos ver agora as máximas e as mínimas para amanhã em algumas das capitais do país. Começando pela região sul, Porto Alegre terá a mínima de 15 graus e a máxima não passará dos 25. A capital paulista, São Paulo, terá a mínima de 14 graus e a máxima será de, no máximo, 29 graus. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 24 graus e a máxima será de 35.
uma das capitais mais quentes da região Nordeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mínima será de 19 graus e a máxima também será de 35. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a mínima será de 22 graus, enquanto a máxima não passa dos 30. Já em Rio Branco, capital do Acre, a mínima será de 22 graus e a máxima também será de 35 graus. Uma boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice, é com vocês. Obrigado pelas suas informações, Marcelo. Até amanhã. Até amanhã, Marcelo. A seguir, o que ficou de fora e o que entrou no acordo assinado pelos 8 países na cúpula da Amazônia. E um cruzeiro que é 5 vezes maior do que o Titanic vai zarpar em 2024. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, Organização Márcia. Mix Digital, Comunicação Visual. O mundo é Mix. Um documento que foi batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia. O evento, que reuniu presidentes de 8 países, não trouxe muitos avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades. Veja na reportagem de Caio Teles. Um documento batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia, evento que reuniu presidentes e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela nesta terça-feira, dia 8, e também quarta-feira em Belém. O texto final da conferência não trouxe avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades que acompanham o tema. Deixa de assumir metas comuns de desmatamento, não estabelece medidas concretas para evitar o ponto de não retorno na Amazônia, a partir de qual os cientistas estimam que a floresta não se sustentaria sozinha. Não veta a exploração de petróleo na região. Mas o texto, sim, sinaliza com alertas importantes e consensos assumidos pelos 8 países da região. Ainda que sem medidas concretas, os países concordaram que é preciso evitar o ponto de não retorno da Amazônia. Os presidentes acordaram em cobrar dos países desenvolvidos o pagamento dos recursos para mitigar o impacto da mudança do clima. Ficou acertada a criação de diversas instâncias de fiscalização comum dentro da perspectiva de fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. Destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas e o respeito aos direitos humanos nas mais diversas formas na região. Temos presentes na proposta da sociedade civil. Sobre o resultado do encontro, a ministra do Meio Ambiente brasileira, Marina Silva, minimizou a falta de metas claras e ponderou que o processo de buscar consensos é algo que avança aos poucos. Qual era a expectativa? Ações imediatas para evitar que a Amazônia chegue no seu ponto de não retorno, quando não se sustentaria sozinha, trazendo consequências desastrosas para todo o planeta. Esperava-se que fossem acertados compromissos como desmatamento zero até 2030 em todos os países membros e metas de redução de emissão de poluentes. O que aconteceu? O documento resultante da cúpula destaca em 4 momentos a preocupação central em torno de si, mas não fornece um plano claro com metas nem prazos. Especialistas como o climatologista Carlos Nobre têm reforçado o alerta sobre o tema. Apesar da ausência da previsão de ações práticas, Nobre, reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre a Amazônia e mudanças climáticas, vê como positivo o fato de que todos reconhecem a gravidade da situação. De Fortaleza, Caio Teles para o Jornal Mundial.
A Polícia Federal disse que tem provas que desmentem o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à CPI. Rodrigo Jesus traz as informações para a gente direto de Salvador. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. E boa noite a todos. A Polícia Federal acredita ter provas que desmentem o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres à CPI dos atos golpistas. Na terça-feira, Torres disse a parlamentares que não entendeu e nada fez com o relatório que apontava as cidades em que Lula e Jair Bolsonaro obtiveram mais de 75% dos votos no primeiro turno da eleição. Elaborada por subordinados de Torres, a planilha mostra as cidades em que Lula e Bolsonaro tiveram mais votos no primeiro turno. O documento contemplava todos os estados do Nordeste onde o petista levava vantagem nas pesquisas de intenção de voto. No dia do segundo turno das eleições, a Polícia Federal, também subordinada a Torres, parou 2.000 ônibus em uma blitz no Nordeste, interferindo na movimentação de eleitores. Para comparação, também foram parados 571 ônibus no Sudeste. Torres chegou a viajar para a Bahia para se reunir com integrantes da Polícia Federal e para pedir que a corporação atuasse nas ruas junto com a PRF no dia do segundo turno. A PF instaurou um inquérito para investigar o caso e na manhã desta quarta-feira prendeu o ex-diretor-geral da PRF, Silvionei Vasque. O operador também cumpre 10 mandatos de busca e deve tomar o depoimento de 47 policiais rodoviários federais. Segundo o blog, antes mesmo da deflagração da operação, a PF já havia reunido evidências, inclusive em um vídeo sobre a elaboração do mapeamento de eleitores que complicam ainda mais a situação de Torres e de outros integrantes do Ministério da Justiça na gestão Bolsonaro, como Marília Alencar, então diretora de inteligência da pasta, e do ex-ministro-geral da PF, Márcio Nunes. Investigadores acreditam que a revelação dessas evidências, o que pode acontecer é que o sigilo do inquérito que for levantado pode servir como estímulo para a delação premiada. Eu volto com vocês aí do estúdio, tenham uma boa noite. Muito obrigado aí, Rodrigo, pelas suas informações direto de Salvador, Bahia. Boa noite para você. O maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024. O navio Icon of the Seas tem capacidade para quase 10.000 pessoas e é 5 vezes maior do que o Titanic. Um estaleiro finlandês está dando os retoques finais no Icon of the Seas, o maior cruzeiro do mundo, antes de sua primeira viagem prevista para janeiro de 2024. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic, ele tem capacidade para quase 10.000 pessoas. Este navio é agora, até onde sabemos, o maior navio de cruzeiro do mundo. Devo acrescentar, é claro, que não é apenas o tamanho, é também o navio de cruzeiro mais sofisticado do mundo quando se trata de tecnologia. Estamos usando também a eficiência energética. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. Gastamos muitas horas de engenharia para otimizar todos os sistemas a bordo. Você tem tudo a bordo: tratamento de água, saunas, cozinhas, cabines, precisa de luz, precisa de eletricidade e assim por diante. E combinando todos esses sistemas, otimizando-os. Depois, é claro, introduzindo novos sistemas. Temos propulsão a GNL, então temos 2 grandes tanques a bordo. Temos várias outras tecnologias que estão tornando este navio um dos mais modernos do mundo. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021,
é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa. A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31 milhões e meio de pessoas. Milhares de pessoas se reuniram em Fortaleza para realizarem a Caminhada com Maria. O evento, realizado pela Igreja Católica, busca seguir o apelo do Papa Francisco em promover a comunhão e a convivência entre os fiéis. A reportagem é de Pedro Gabriel. A programação vai ter início ao meio-dia no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, com a missa procedida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido. Logo em seguida, a caminhada seguirá pelo percurso de fé, que já é bem conhecido pelas pessoas que participam, Avenida Coronel Carvalho e Avenida Leste-Oeste, até chegar à Catedral Metropolitana de Fortaleza, na Avenida Nepomuceno, aonde a imagem da padroeira será coroada. As vias ficarão bloqueadas. Nós vamos utilizar um efetivo de 200 agentes de trânsito e operadores de tráfego, começando 5 horas da manhã com o bloqueio da rua Dom Aloysio Loscheider, lá no Santuário Nossa Senhora Assunção, lá na Vila Velha, para que aconteçam as missas, né? E a partir do meio-dia a caminhada se desloca do santuário até a Ponte da Barra do Ceará, onde algumas pessoas já estarão lá concentradas para fazer o deslocamento em direção à Catedral. Com o tema Caminhando junto com Maria no Amor de Jesus, a caminhada deste ano busca seguir o apelo do Papa Francisco em promover a convivência e comunhão entre os fiéis. Logo após a missa, a imagem já sai e faz esse percurso até a catedral. A imagem com os padres, seminaristas, os bispos, caminhando até a catedral onde faremos a coroação. O evento, que foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Brasil em 2015, reuniu milhares de pessoas em uma procissão de 12 quilômetros. A gente sabe que pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm qualquer comorbidade maior, elas, eu diria, fiquem em casa e sigam pelos meios de comunicação. Além da MC, as polícias civis e militar e o Corpo de Bombeiro estarão atuando em uma operação de segurança. Nós estabeleceremos 150 policiais militares, né? Eles serão adicionados, além do nosso policiamento ordinário, que contempla 2 batalhões, esse percurso de 12 quilômetros. Nós teremos também um reforço de 33 policiais civis, caso ocorra algum tipo de ocorrência. Também teremos uma ambulância dos bombeiros, que estará para prestar eventual socorro, caso seja necessário. O evento acontecerá no dia 15 de agosto, no caso, próxima terça-feira. De Fortaleza, Pedro Gabriel para a TV Lourinho, repórter. Povo de muita fé, hein? É verdade. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. E amanhã você vai ver as notícias da manhã e da tarde no Boa Tarde Mundo. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.